Opa, bom, como é que vocês estão? Eu sou o Berlotti, sejam bem-vindos ao meu canal. E bom, hoje iremos falar sobre algo que é bem importante para iniciar no mundo do desenho, né, no mundo da arte e tal, para quem quer desenhar. Porque a arte pode ir para música e tal, então para quem quer desenhar é bem importante. Hoje iremos falar sobre como desenhar cabeças e rostos, que ou tem duas possibilidades. Ou você é uma pessoa que vai amar desenhar rosto, vai desenhar rosto a rodo e não vai parar, que sou eu, por exemplo. Eu sou uma pessoa assim, eu amo desenhar seres humanos, amo desenhar rosto, amo desenhar coisas assim. Ou você vai odiar desenhar rosto e anatomia e vai achar um porre estudar isso. Mas é super importante você estudar pelo menos um pouco disso. Hoje iremos falar, né, sobre rostos e tal, a melhor forma de desenhar os rostos e a melhor forma que eu achei, pelo menos pra mim. Eu sou uma pessoa que desenho meio jogado, mas eu vou mostrar pra vocês. Então primeiro eu separei algumas coisas para conversarmos. Método Loomis. O que é o método Loomis? Então, o método Loomis é um método de desenhar rosto e cabeça criado por Andrew Loomis na década de 40. Para falar real, ela é uma técnica que ela literalmente pega e desconstrói a cabeça, simplifica e retoma o que tu tinha feito antes. Então, tipo, tu pega uma foto de uma pessoa, tu desconstrói aquela cabeça daquela pessoa e tu pega todos esses pedacinhos e usa eles como base para desenhar. Bom, como usar ele, né? O método Loomis ele é separado em algumas partezinhas, que são o que chamam de planos, que são muito importantes, principalmente para o entendimento do como que funciona o método Loomis, e também é separado em forma da cabeça toda e também o que eu chamo de metades, né? São as metades da cabeça, são os terços da cabeça. São terços porque literalmente são um terço da cabeça, um terço da cabeça, um terço da cabeça. Vocês vão entender. A cabeça, ela... O que o pessoal ensina muito, o que todo mundo ensina, o que todo mundo aprende, é que tu começa com um círculo, um risco no meio, e tu separa os terços, que é o terço de cima, que vai até a sobrancelha, da sobrancelha vai até debaixo do nariz vai até o queixo. Inclusive, tu pode fazer isso contigo mesmo. Se tu pegar, olha pra mim agora, olha pra mim. Isso é muito interessante. Pegar aonde finaliza o teu cabelo e botar o teu dedo indicador e o teu dedão, daí tu põe na tua sobrancelha, ali na altura da tua sobrancelha. Se tu pegar esse tamanho e botar da tua sobrancelha até debaixo do teu nariz, ele vai bem certinho. E esse mesmo terço tu consegue botar aqui. Entendeu? É interessante. E o corpo todo ele é cheio dessas coisinhas, tá? Então tem tipo o tamanho do pé, que é o tamanho daqui, então não vou mostrar porque, né? O primeiro terço de cima é o terço do cabelo, da finalização do cabelo. O terço do meio, que é o do meio do círculo, ele é a altura das ele é a altura das sobrancelhas. Embaixo das sobrancelhas tem daí os olhos. A altura ali do terço, que é perto da parte de baixo o terceiro terço, né, que é a parte de baixo do círculo, ele é o terço do nariz, ele dá bem na base do nariz. E o último terço, ele é a base do queixo. Se tu fizer uma outra marquinha entre o último e o penúltimo terço, que é o terceiro e o quarto, tu vai ter a altura da boca, que é a mesma altura dos maxilares. Tu vai ter aí entre o segundo e o terceiro terço, tu tem a altura da orelha, que ele fica ali entre esses dois. Então, ele marca exatamente onde ficam as coisas básicas de um rosto de um ser humano, que é um rosto padrão, tá? Ele é padronizado, ele sempre vai dar um rosto muito parecido com isso. E esse método, ele tem alguns
problemas, que na verdade não são problemas, e sim limitações. Esse método ele é muito bom para pessoas que iniciaram agora. Ele é muito bom para isso. Então as pessoas começam a entender como é que funciona o rosto, entendem onde é que ficam as coisas, entendem que tem um padrão anatômico que precisa ser seguido. Mas, tirando esses pontos de lado, vamos para a mudança um pouco do método, que é o que eu vejo muita gente que desenha muito bem usando, que é o método do quadrado, da caixa, da box. O que acontece? Eles usam muito mais uma coisa que eu não falei nesse primeiro método. O método Loomis, ele tem outra forma de ser utilizado, que é a forma da caixa, que daí utiliza muito as faces do rosto. Um rosto sendo feito com uma caixa, ele é muito mais fácil de colocar em perspectiva. Claro, tu já vai ter que ter estudado pelo menos um pouco de perspectiva, mas se tu já estudou um pouco de perspectiva, tu já vai conseguir botar ele em perspectiva. Tipo, ele olhando pra cima, ele olhando pra um lado, olhando pro outro, olhando pra baixo e tal. Tu vai conseguir fazer essas coisas. O que tu vai fazer? Tu vai literalmente desenhar um quadrado. Tu vai desenhar um quadrado pra baixo, pro queixo. Aí tu vai começar a usar os planos. Tu vai usar os terços também. Tu vai usar o terço do queixo, o terço do nariz, o terço da sobrancelha. E daí vai começar a botar planos. Esse método, ele é muito fácil de acertar. Quando tu aprende ele, é muito difícil de tu errar as coisas. E ele é bem facinho também de tu deformar o rosto para fazer um rosto estilizado. O maior problema do método Loomis é que se tu segue ele muito à risca daquele primeiro, de fazer o círculo e tal, de fazer as grades, é que existem as grades. E ele é muito difícil de tu estilizar se tu não tem muita habilidade, né? Agora com o quadrado tu pode estilizar, é muito mais fácil de tu visualizar como que fica a estilização. E bom, daí tu faz o quadrado e tal, tu começa a usar os planos. Aí faz um plano pra sobrancelha, faz um plano pro nariz, bota os globos oculares, a boca, aí tu faz a arcada dentária, que a gente chama, que é simplesmente botar uma bola no lugar onde vai ficar a boca. Aí tu consegue encaixar um pescoço ali embaixo e tal. E ele vai ficar dessa forma aí. E tu consegue virar ele em todas as direções que tu quiser muito facilmente. Mas aí chegamos na minha forma de utilizar o método, que é uma forma muito largada. O que eu quero falar com largado? É uma forma que eu já meio que tenho intrínseco em mim, como que é o método Loomis e o que ele vai. Então, tu não precisa sempre fazer essas mesmas faces dentro de um rosto para poder desenhar um rosto. O que tu vai fazer? Tu vai estudar tanto isso, tu vai ficar fazendo o rosto, que aquilo vai ficar intrínseco em ti e vai ser algo meio que natural teu. Eu vou desenhar um rosto, aí tu faz aquelas mesmas coisas. Mas tu não precisa ficar fazendo todo o caminho sempre. Tem algumas coisas que já ficam na tua cabeça e tu pode pular aquilo. Eu, por exemplo, não desenho as faces. Mas, e aí? Tu quer criar um rosto do nada? Tu quer pegar e criar um rosto baseado em 2, 3 rostos diferentes. Claro que a gente não consegue criar nada do nada. Tudo que alguém cria na hora, sem ter assistência de outras imagens, é porque tem um banco de memória e um banco de imagens na cabeça muito gigante. A pessoa leu, releu, viu, estudou cada imagem gigante. Então, voltando, para criar um rosto diferente, aqueles estilizados, mais bonitos, tu precisa distorcer. E para isso tu precisa saber
o que tirar do desenho. Por exemplo, um rosto humano, ele tem um padrão, entre aspas, de que o queixo tem sempre a mesma altura dos terços e blá, 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 blá. Tu pode ver que os terços da tua cabeça são sempre os mesmos. E além de ser interessante, é uma coisa a se estudar. Porque para tu estilizar alguma coisa, tu estilizar um rosto, tu precisa saber muito bem fazer aquele rosto de forma boa, entre aspas, perfeita, porque nada é perfeito, mas de forma que as pessoas digam, tá, é um rosto, e esse rosto tá bem feito. Quando tu chegar nesse ponto, tu vai saber o que retirar daquele rosto para que ele fique bonito, estilizado. Então, tirar a proporção dele, então aumentar o queixo, vai deixar ele com um aspecto específico, mas vai deixar ele bonito. Agora, se tu deixar só o queixo grande e deixar a boca dele aqui em cima, vai ficar estranho. Tu tem que descer ele, tu tem que saber como estilizar. Para isso, estudar é o mais importante. Então, eu vou fazer um rosto estilizado aqui para vocês e mostrar as minhas decisões. Vamos entrar aqui numa speed art bem rapidinho e eu vou explicando, falando em cima da arte para vocês. Então, vamos fazer speed art, né? Então, eu escolhi essa imagem desse cara porque ela é preta e branca, fica mais fácil para mim fazer. Mesmo que não tenha ficado bom no final, eu não gostei do final, vocês vão ver. Escolhi ela porque ela é mais fácil, o cara ele tá numa posição que é mais interessante também. O rosto dele não é tão difícil de fazer, mesmo que eu não tenha ficado parecido no final, mas bora lá. Eu começo fazendo um estudo do rosto dele, bem tranquilo ali, só vejo como é que funciona, onde é que tá o círculo, qual que é a linha de centro, vejo qual que é o tamanho do cabelo dele também, porque se vocês forem parar pra perceber ali, eu faço riscos em cima do cabelo dele, mostrando que o círculo não está, o cabelo dele não está dentro do círculo. Então, aí ó, ele não fica dentro do círculo, né? E aí eu faço o risco ali como vocês podem ver, o risco do final do cabelo dele não aparece porque ele tá olhando pra cima. Aí eu faço o risco da sobrancelha e tal, faço toda essa maracutaia pra ver como é que fica. Bem tranquilo e tal, eu fiz em azul pra poder enxergar embaixo, né? Porque se eu fizer em preto ele vai ficar, sei lá. Uma das coisas que eu tive dificuldade foi o queixo dele. Aí eu acertei porque eu só passei por cima, né? Mas o queixo dele eu erro no desenho e fica errado até o final. Porque eu não sei pra que lado jogar o queixo dele, né? Aí eu decido fazer o desenho em vermelho. Eu vou lá e repito todas as mesmas coisas e tal. Vai ficar só os círculos, a linha do meio, a linha do nariz. Aí eu faço a linha do meio. E daí que começa os erros, né? Eu não sei pra onde que tá virado o queixo dele. Aí eu faço o queixo virado pra cima, como se ele tivesse de boca aberta, sabe? Entende? Porque o queixo dele... Aí eu já começo a fazer os desenhos, eu começo pela parte de baixo do nariz e sombreio, entre aspas, né? Eu faço achuras ali pra poder marcar onde é que tá as sombras. Faço a boca, a parte daqui da boca, né? E vou subindo ali pro olho. Vocês podem ver, ele não tem nenhuma marca de onde fica cada coisa. Ele só tem a marca do formato da cabeça. E só com isso eu já boto o nariz e já consigo fazer a partir do nariz. Que era o que eu tava explicando desde o início. Eu faço o desenho a partir do nariz, praticamente. Eu começo daqui e desço e depois eu subo. Eu acho mais fácil porque como o nariz ele é no meio do rosto, ele é mais fácil de localizar o resto das coisas em volta. E
Depois que tu localiza, por exemplo, os olhos e a boca, tu consegue localizar, tipo, pinto não, lá ele, pintas no rosto, onde que fica a barba, entre outras coisas. Ali eu tento fazer a sombra ali eu tento fazer a sombra do outro lado do rosto dele, que ele tem uma sombrinha fraquinha nessa parte do rosto dele. Só que o formato fica diferente. São coisas que eu não percebi na hora de fazer o desenho. E eu percebi só agora que eu tô fazendo o vídeo. Aí eu faço o formato do cabelo. Uma das coisas que eu aprendi pra fazer cabelo é tu desenhar a parte de fora, porque a parte de dentro tu vai enxergar ele tudo preto, sempre. Principalmente se tu tá desenhando algo preto e branco. Tu vai lá e tu desenha só os cabelinhos de fora, que é o formato dele, né? E a parte daqui de baixo, assim, que é a parte onde tá todos os cabelos emaranhados ou tem muito cabelo, é a parte onde fica preto. Aí tu só pinta de preto ali e o de cima tu vai e faz o formato dos cabelinhos. Que foi o que eu tentei fazer aí, né? Vocês vão perceber uma coisa, que aí eu ponho sobrancelha, mas na parte final do desenho, cadê? Vocês vão ver. Eu esqueci de pôr a sobrancelha. Mas tudo bem. Aí eu tento fazer a roupa dele, né? A sagola dele. O desenho vermelho, eu até gostei. O desenho que tá em linhas vermelhas, né? Eu gostei. Depois fica ruim. Fica pior, né? Por causa que eu uso um brush errado, né? Eu uso um pincel errado, que ele fica com essa... Eu uso... É que ele fica meio transparente e o preto não é preto, entende? Ele mescla muito com a parte de baixo e ele se sobrepõe muito nele mesmo. Então fica bem ruim de desenhar, de pintar. Foi esse daí que eu usei. Mas depois eu tento arrumar e não dá muito certo, porque eu tento arrumar com um brush que ele é muito macio. O que é o brush macio, né? Pra quem não sabe, o brush macio é aquele que tu usa ele e em volta ele fica meio esfumaçado. No caso aí era o aerógrafo, que eu utilizo ele pra apagar as coisas, pra fazer sombra. Então tipo, tem uma sombra que ela é muito, mas muito muito degradê, ela tem muito degradê. Aí eu vou lá, eu faço a sombra até onde dá e depois eu apago usando a cor de baixo, né? Porque são duas cores normalmente, é branco e preto, por exemplo. Eu uso o preto pra vir e depois eu pego o branco e passo por cima com o aerógrafo, que é um dos brushes. Aí ele fica bem esfumaçadinho. Mas isso é uma técnica do Clip Studio, que é o que eu tô usando, né? Vocês vão ver que eu até uso isso depois quando eu fizer o fundo, porque eu faço primeiro as sombras para marcar e depois eu faço uma cor por cima, não por cima da sombra, eu faço uma camada embaixo e pinto por dentro, né? E aí eu tento fazer a sombra, que não dá muito certo também.
Foi assim que ficou o desenho no final. Eu arrumei a orelha dele, mas ficou sem sobrancelha. Eu esqueci total de botar a sobrancelha. Eu vi isso depois. Caramba, eu esqueci da sobrancelha. E ele ficou bem estilizado por causa da sombra, por causa do estilo de pintura. E ele também ficou diferente da foto normal. Mas, sobre o método Loomis era isso que eu tinha para passar para vocês. E agradeço pela visualização, agradeço pela atenção. Obrigado a todo mundo. Deixa o likezinho, por favor, se inscreve aí no canal. Vai, se inscreve, não custa nada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau.